Bíblia na mão, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos ler? Diz assim, preste atenção na leitura, porque tem algumas coisas na leitura que vai ser importante para você entender a mensagem, tá bom? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos lá em Siló. E estava ali em Siló os sacerdotes do Senhor, Ofnias e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e a todas as filhas. Porém a Ana dava a parte que era excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Podem sentar. Deixar aí em cima. Essa história de 1 Samuel é uma história muito conhecida, porque quando alguém lê esse texto, a primeira coisa que vem na mente é Ana. Porque Ana não podia dar filhos. A Bíblia vai dizer que Deus é quem serra, é Deus quem toca, é Deus quem chega para Ana e diz: não vai dar filho. É Deus quem produz em Ana a incapacidade de gerar. Aí eu fiquei encafifado em casa hoje. Eu disse: mas por quê? O que Ana fez para Deus tocar no ventre e ela não dar filho? Não foi o diabo, não foi doença. A Bíblia diz que foi Deus. Qual foi a culpa? Qual foi o pecado? Qual foi o erro que Ana cometeu para que Deus tocasse na sua madre, cerrasse a madre e dissesse: não vai ter mais filho? Pronto, acabou. Porque a Bíblia diz que foi Deus. Até porque o profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 3, o profeta Naum vai dizer que Deus não toma culpado por inocente e nem toma inocente por culpado. Então alguma coisa aconteceu. Mas que aconteceu, aconteceu. Pega na mão desse crente e diga para ele: alguma coisa aconteceu. Certa feita, Jesus Cristo reúne os fariseus e líderes religiosos e diz assim: examinai as escrituras, porque elas de mim testificam, e são elas as responsáveis para vos dar a vida eterna. Examinar não é ler. Você vai no médico e o médico me olhe, ele vai olhar, estou vendo, mas você me examina, ele vai lhe tocar, ele vai perguntar o que aconteceu, o que você comeu, que hora você dormiu, se tem sintoma. Porque examinar é você dar uma atenção especial ao que está sendo exposto. E a gente já viu aqui que não é normal do nada Deus chegar, tocar
em alguém dizer: olha, a partir de hoje você não vai mais fazer isso. Alguma coisa, algum propósito, alguma causa precisa ter para Deus fazer isso. E se a gente for ler o texto que a gente acabou de ver, já no versículo 1, a gente vai encontrar uma pista do porquê que Ana não dava filho, do porquê que Deus tocou na madre de Ana. Se você observar e você for ver a cultura judaica que Ana vivia, você vai ver que para um homem ser sacerdote do templo ou profeta, necessariamente ele precisaria ser de uma tribo chamada tribo de Levi. Diga comigo, tribo de Levi. Para um homem ir para um templo aprender, para um homem sacrificar, para um homem poder fazer parte de um corpo de sacerdote naquela época, ele tinha que ser da tribo de, diga, Levi. Mais alto, Levi. Só que o texto vai dizer que havia um homem que morava na montanha da tribo de Efraim. E diz o texto que esse homem se chamava Elcana. Elcana morava nas tribos de Efraim. Você tem que entender isso, porque se você não der ouvido, conversar, olhar para lá, tomar água, perdeu a mensagem. Agora eu pergunto a você: se Elcana estava na tribo de Efraim, como é que seu filho Samuel é levado para o templo, aceito pelo sacerdote e depois vira profeta? Porque para ir para o templo aprender, tem que ser da tribo de Levi. E Elcana era da tribo de Efraim. E se Elcana quisesse levar o seu filho para o templo para aprender, só podia levar sócio da tribo de Levi. Aí eu já acho um problema. Se o texto diz que Elcana morava na tribo de Efraim, por que ele levou Samuel para o templo? Se ele não morava na tribo dos levitas. Aí eu já comecei a pensar em casa. Já estava começando as coisas erradas aqui. Achei outro problema. Qual era o problema que eu estava perguntando a Jesus? Por que Ana teve a madre cerrada? Aí eu já achei outro. Por que levaram Samuel, se Samuel não era da tribo? Segunda coisa. Aí eu falei: será que essa foi a causa de Deus ter cerrado a madre de Ana? Deus disse: não. Porque quando Elcana foi levar Samuel para o templo, a madre de Ana já tinha sido aberta há muito tempo. Porque Ana não podia ter filho, e Samuel era filho de Ana com de Ana com Elcana. Então não era esse o problema que tinha levado a Deus fechar o ventre de Ana. Aí eu disse: taca molesta. Eu tenho que investigar, não vou investigar isso mais não, porque eu procuro um problema, acho outro. Você pode dizer assim para o irmão que está do seu lado, quando você procura um problema, você vai achar outro. Aí Deus disse: mas continue na investigação. Eu cismei com essa história, porque todo mundo fala de Ana, mas não sabe o que causou isso em Ana. Eu digo: eu vou descobrir o que é. E aí eu achei um texto no livro de 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 16. Leia só o versículo 16, pastor Flávio, fique de pé. Só o versículo 16, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 16. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 16. 6,16, vou achar aqui agora. 6,16. Isso. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Mirari.
Presta atenção. Aonde é que Elcana morava? Diga, na tribo de Efraim. Aí eu acho este texto pode permanecer aberto aí. Só que os filhos de Levi, da tribo de Levi, se chamava Gerson. Diga comigo, Gerson. Diga Coate. Diga Merari. Vamos mais uma vez, Gerson, Coate, Merari. Desses 3 caras nasceriam a raiz da tribo de Levi. Agora lê o versículo de número 33. Estes são os que ali serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Filhos dos coatitas. E que nome é esse aqui? Viu, Jesus? Emã. Esse nome aqui é diferente. Emã, o cantor, filho de Joel e filho de Samuel. 34. Filho de Elcana e filho de Jeroão, filho de Eliel e filho de Toa. Presta atenção. Olha o que o texto vai dizer. Elcana morava na tribo de Efraim, mas Elcana não era efraíta. Porque o texto vai dizer que Elcana era levita. Pode sentar. Aí eu te pergunto, se na verdade Elcana morava na região de Efraim, mas não era efraíta, porque o texto vai dizer que Elcana era levita, o que Elcana foi fazer lá em Efraim se Deus não tinha chamado ele para ser efraíta? Aqui eu já resolvo um problema. Por que Elcana levou Samuel para o templo? Porque Elcana era levita, morava em Efraim, mas era levita de sangue. Então o texto vai dizer que Elcana, marido de Ana, morava na tribo de Efraim, mas não era de lá, era da tribo de Levi, descendente dos coatitas. E quem eram os coatitas? Os coatitas era o povo que carregava a Arca da Aliança. Você vai entender no final. Se os coatitas eram o povo que carregava a Arca da Aliança, e que era o povo que tinha que morar em Levi, por que Elcana, ao invés de estar carregando a arca, está fazendo o que indo uma vez o ano? Porque a Arca da Aliança tinha que chegar lá em Siló, na festa do templo. Mas a Bíblia diz que ao invés de Elcana permanecer em Siló, ele ia lá uma vez ao... Elcana tinha que morar em Siló, aonde ficava a arca. Porque se alguém dissesse, vamos mudar a arca de lugar, Elcana tinha que estar lá. Que Elcana era da tribo de Levi. Mas o que Elcana fez? Foi morar em Efraim. E só ia para Siló uma vez ao ano. Aí eu disse, meu Deus, que mistura agora foi essa? Aí Deus disse assim, você sabe o que está acontecendo com Elcana? Elcana está desviado dos meus projetos. Elcana está fora da posição que eu estabeleci para ele. Porque quem é levita tem que morar na tribo de Levi e tem que prestar serviço no templo todos os dias. Mas Elcana só ia lá uma vez ao... Está no texto, que ele só ia uma vez ao ano. Então na verdade seu Elcana estava fora da posição. Estava em Efraim, mas não era para ficar em Efraim, porque Deus não disse que ele era um efraimita. Sabe o que eu aprendo com isso? É gente que Deus chama para exercer um ministério, mas quer dividir as coisas. Quer ter tempo para fazer uma e ter tempo para fazer outra. Não pega na mão desse crente, diga para ele o que Deus te chamou para uma coisa. Se dedica ao que Deus lhe chamou.
Aí tu lembra daquele ditado que a gente diz assim: olha, cuidado, porque se tu não vier, Deus toca naquilo que tu mais? Esse ditado eu descobri que saiu daqui. Saiu desse texto. Porque a Bíblia diz que Elcana amava Ana. É tão tal que ele dava a parte mais excelente. Deus disse: vou tocar em Ana. Deus toca na madre e Ana não gera filho. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus toca ou não toca? A madre de Ana é cerrada. Aí eu me pergunto: mas o que é que Ana tem a ver com a história? Porque quem está errado é Elcana. Tinha precisão de Deus tocar em Ana? Tinha? Pô, parece que tem medo de responder. A gente está numa... Não tinha. Aí Deus disse assim para mim: quando um pai está desviado, que ele tem um filho, ele vai levar o filho para a igreja ou ele vai levar o filho dele para as farras? O pai que é desviado, você acha que ele vai levar o menino para a igreja ou ele vai levar o menino para ele? Para onde ele anda? Existia uma lei lá entre os judeus de que se o cara fosse de uma tribo, mas não exercesse, o filho também não podia. O filho tinha que acompanhar a profissão que o pai fosse desenvolver. Aí Deus disse: eu tenho um projeto com o filho de Ana, que é Samuel. Se o Cana não quer nada comigo, também o menino não nasce, porque se nascer vai ficar igual a ele. Meu Deus! Pega na mão desse crente e diga para ele: às vezes Deus toca para dar livramento. Diga assim: às vezes vai para o hospital, às vezes vai para o presídio, às vezes fica de cama. É Deus dizendo: é melhor estar sendo tocado por Ele do que estar sendo desviado pelo diabo. Deixa Deus tocar. Tu está entendendo porque Deus está tocando? Aí Deus disse assim: se Elcana tiver um filho com Ana, eu tenho promessa na vida do menino. Eu quero que ele seja profeta. Para ser profeta, tem que ir para o templo. Só que ele não pode ir para o templo enquanto Elcana não for um pai presente no templo. A lei impedia. Então Deus disse: o menino também não nasce, o menino também não vem. Então Elcana deveria estar na presença do Senhor. Deveria. Para que depois o seu filho tomasse o seu lugar. Mas já que está todo mundo desmantelado, aí Deus diz assim: também o menino não vai nascer. A palavra que eu estou trazendo hoje é uma palavra para você raciocinar, botar a mente para pensar, para moer os parafusos. Para você tem que começar a olhar para a Bíblia como um livro que pode te revelar coisas que outras pessoas não veem. Você tem que ver na Bíblia que ninguém consegue ver. Aí o texto vai dizer que ano após ano Elcana sobe para o templo durante uma vez no ano, todo ano, para sacrificar ao Senhor. Ainda é ousado, desviado, afastado, quando em tempo de festividade aparece na igreja. Eu vim cantar, eu vim pro conjunto. Tu já viu isso? Tem crente assim ou não tem? Só aparece na festividade, ainda vem ainda com... meu pastor é o pastor Flávio. O infeliz não vem nem na igreja, só vem no aniversário, uma vez no ano. Aí Ana, que não é besta nem nada,
Ana vai dizer assim: eu tô com o ventre fechado por causa de alguma coisa. Ana era casada com Elcana, e toda mulher casada com um homem judeu, com um homem hebreu, com um homem israelita, precisa conhecer a história do homem. Então Ana sabia de todos os moídos que Elcana apontava. Só que como Ana não tomou a posição, Deus disse: também não vai ter filho para tu, Ana. Repara. Aí Ana percebeu. Ana disse: eu já sei o que é que eu tenho que fazer, porque o problema está em Elcana. Já que Elcana está desviado de todo, ele não vai. Aonde é que Elcana vai todo dia para o templo guardar a arca? Vai nada. Elcana só quer ir de ano em ano, uma vez no ano para a igreja. Aí Ana disse: eu vou fazer um voto com Deus. Eu não tenho nada a ver com os problemas de Elcana. Vou resolver com Deus esse negócio. Aí a Bíblia diz que enquanto Elcana foi para a festa sacrificar ao Senhor, Ana foi para o templo. Só que na tribo dos levitas é o contrário. Quem tem que ir para o templo é o marido. Quem tem que levar a carne é a esposa para dar para o sacerdote. Sabe o que eu aprendo aqui? Já que o marido não faz, eu faço, Senhor, no lugar dele. Já que o irmão não faz, eu faço no lugar dele. Já que ele não quer cantar, eu canto no lugar dele. Mas que a obra não vai parar, a obra não vai parar. Aí Ana vai pro templo e Elcana vai pra festa. Quem não gosta de festa, como é que não tem carne para comer? Quando Ana chega no templo, Ana diz: vou fazer um voto com o Senhor. O texto vai dizer que Ana se ajoelha junto ao altar, próximo ao pilar principal do templo. E a oração de Ana foi simples e rápida, curta e direta. Ana vai dizer assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei ele de volta. Você não entendeu? Levanta a sua mão. Você sabe o que é que Ana estava dizendo para Deus? Ela estava dizendo: Deus, se o meu marido não quiser te servir, eu quero. Não desanimou, levante a mão. Ela estava dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, meu marido está tentando querer e não poder levar ele para a igreja, mas eu levo. Todo dia eu levo e deixo ele para o sacerdote tomar conta. É teu. Quando Ana disse: Elcana levando ou não, o menino vai para o templo, Deus disse: agora eu deixo, agora eu destravo a madre. A Bíblia diz que Deus levanta Eli e ele profetiza para Ana. Ele diz: que Deus conceda a tua petição. A Bíblia diz que a madre de Ana se abre. Ana dá um filho chamado Samuel. Samuel era um projeto que Deus havia, desde a fundação dos tempos, havia feito para que se começasse o reinado de Davi e começasse a se cumprir a profecia a respeito do Messias que ainda estaria por vir. Você pode pegar na mão desse crente? Agora repita comigo: nada. Mais alto, crente: nada, nem ninguém vai impedir a obra de Deus na tua vida. Diga: se ele não quiser. Diga: se fulano não quiser, se Beltrano não quiser, se Ciclano não quiser, diga: eu vou fazer. Mas a obra de Deus não vai parar. Deus vai me usar e Deus vai te usar, mas a obra vai continuar. Ah, não, você não entendeu isso aqui.
Deus estava querendo dizer aqui? Tem porta que eu fecho, porque se ela permanecer aberta, morre tu e a tua casa. Tem pessoas que eu coloco no leito, porque se eu não botar, não tocar, mas é que eu mais amo, é quem mais ama mesmo. Morre ele e morre a casa. Certa feita, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e uma menina endemoniada com espírito de adivinhação. Toda vez que ele passava, o demônio pela boca da menina dizia, Atos 16, dizia assim: lá vai 2 homens de Deus. Paulo ia para o culto. Paulo voltava. No outro dia, Paulo passava, a menina gritava: lá vai 2 homens de Deus. Eu vou resumir porque já é 9 horas. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo volta cheio de autoridade, expulsa o demônio da menina, a menina liberta. A menina que dava lucro para quem tinha interesse não dá mais. Por causa disso, Paulo e Silas é preso, jogado na prisão. Aí o texto vai dizer que quando eles dois são jogados na prisão, um começa a cantar e o outro começa a orar. Aí o texto vai dizer que o anjo desce, causa um terremoto, a porta é aberta e ele sai, se encontra com o guarda do cárcere. O guarda, quando viu aquela situação, o guarda deve ter pensado: o que aconteceu? Como é que eu faço para viver o que vocês vivem? Aí Paulo vai dizer assim: olha, todo dia o diabo quer matar tu e a tua casa. Não levanta a mão para o céu, mas ele disse: se tu creres, será salvo. Ana, você não entendeu essa palavra. É salvo tu e a tua casa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Permanece na tua posição, permanece no lugar que Deus te colocou, permanece aonde Deus te estabeleceu, porque uma hora ou outra Deus vai abrir a porta, uma hora ou outra Deus vai tocar na madre, uma hora ou outra o menino vai ressuscitar, mas ele precisa tocar primeiro, ele precisa parar primeiro, para que algo pior não aconteça. Mas o projeto que o diabo está pensando que vai morrer, o projeto que alguém está dizendo não vai dar certo, vai ser o projeto que você vai levar para a igreja e vai apresentar para todo mundo e dizer: olha aqui a bênção que Deus me deu, olha aqui a bênção que Deus mandou, olha aqui a bênção que Deus me deu. Fique de pé nessa noite. Penina, o texto vai dizer que Penina irritava Ana. Você sabe por que Deus enviou uma Penina? Porque se Penina não irrita Ana, Ana permanece na dela, esperando Deus sabe quando o menino aparecer. Mas me diga qual é a pessoa que aguenta ouvir desaforo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ana ouvia todo dia. Você pode olhar para esse crente e dizer para ele: meu irmão, quando alguém te desaforar, abre o teu olho, porque é Deus dizendo, alguma coisa está fora do lugar, bota no lugar. Então Penina é um instrumento de Deus para te tirar do conforto.
da acomodação. Porque o crente só é crente mesmo quando o negócio aperta. Ele vem, ele jejum, ele ora, ele busca, não perde culto, chega na hora, só sai quando acaba. É a penina da tua vida que Deus mandou para te manter fiel. Só que tem uma coisa, Penina não era a esposa era a Ana. E se Penina não era a esposa, então quem era Penina? Alguns estudiosos vão dizer que era a empregada mais importante da casa. Depois passou a ser uma segunda esposa, porque teve filho com Elcana. Penina cuidava de Ana antes de ser mãe. Eu acho que Penina deveria estar pensando assim: olha, agora eu tomo a vaga dela. Já tomei o marido, já dei filho, agora eu tomo a vaga dela de dona da casa. Só que tem uma coisa: quando o diabo acha que vai tomar aquilo que é teu por herança, aí Deus chega com a providência e diz: o que é dela é dela. A mulher é ela, a esposa é ela, o marido é dela, a casa é dela e ninguém pode tomar porque é dela. Você vai pegar na mão do irmão que está do seu lado, nós vamos profetizar para encerrar essa noite.